Olá, é um prazer enorme encontrar você novamente aqui no Up no Estudo. Bem, no vídeo anterior nós falamos sobre o modo focado de trabalho do cérebro, que ocorre na região da memória de trabalho do cérebro, que fica na região frontal. Também falamos sobre as dificuldades da manutenção da atenção e foco durante o estudo, da sensação de desconforto que sentimos quando estudamos algo que não gostamos, sobre a procrastinação, que é aquela tendência de deixarmos para fazer para depois tudo que não gostamos. E finalmente falamos sobre a técnica Pomodoro, que altera períodos de 25 minutos de estudo focado com períodos posteriores de recompensa. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a atenção ao processo de aprendizagem na hora de estudarmos algo que não gostamos, algo difícil. Vamos falar também sobre o modo difuso de funcionamento do cérebro. Por que é importante intercalarmos momentos de concentração com momentos de relaxamento? E, finalmente, vamos falar sobre o papel do relaxamento na aprendizagem. Espero que vocês gostem. Agora vamos falar de como enfrentar grandes desafios, como encarar aqueles temas de física ou de matemática que lhe fazem perder o sono. As provas já foram agendadas e agora não dá mais para fugir. Você vai ter que encarar o desafio. Porém, confia, há uma solução, um método de estudo com 5 ações que irá lhe ajudar muito. Vamos lá. Quando você precisa estudar um assunto, em primeiro lugar você deve reunir o material de estudo de que dispõe, e aí começar o emprego da técnica. Primeiro, olhe superficialmente o assunto. Aquele assunto que você precisa aprender. E liste as principais subdivisões desse assunto, ou seja, os principais tópicos desse assunto. É o que nós chamamos em inglês de scanning. Segundo, divida cada tópico que você precisa aprender em pequenas partes, pequenos módulos, que possam ser estudados em 25 minutos cada um. Ordene esses módulos de forma lógica e sequencial. Terceiro, volte a sua atenção para o processo. Quando nós voltamos a atenção para o resultado, há sempre aquela sensação, aquele receio de que não vamos atingir nossa meta, ou seja, tirarmos boas notas nas provas, nos exames ou dominarmos a matéria. Então, esse foco no resultado faz com que você perca muita energia e tenha insegurança e ansiedade. Bem, se você mudar a sua atenção para o processo, ou seja, para procurar entender cada parte do conteúdo e focar a atenção em cada módulo de 25 minutos, a chance de sucesso final é muito maior. Por quê? Momentaneamente, você esquece o resultado final, o propósito do estudo, e se apega ao processo, ou seja, entender a fundo cada módulo que você escolheu, que você definiu. Bem, nesse processo há um porém, é que você não pode deixar para aplicar o método na véspera da prova, porque não haverá tempo hábil para a aprendizagem. Quarto, use a técnica Pomodoro, lembrando que a cada 25 minutos de estudo, você deve se permitir uma recompensa de 10 minutos. E, finalmente, após estudar e entender cada módulo, faça um resumo. Procure associar os diversos módulos em uma sequência lógica. Bem, no início, isso pode parecer difícil,
Mas a partir da terceira ou quarta vez que você usar esse roteiro para enfrentar os leões, ou seja, aquelas matérias que você acha difícil, você vai ver que esse método irá lhe ajudar muito. Ele dará ritmo ao estudo e o foco no processo de aprendizado reduzirá em muito a sua ansiedade e desconforto. Isso vai melhorar a sua concentração e diminuir a tendência à procrastinação. Bem, vamos então repetir o processo. Primeiro, olhe superficialmente o assunto, o material e liste os tópicos principais. Segundo, divida cada tópico em pequenas partes, módulos que possam ser lidos ou estudados em 25 minutos. Terceiro, substitua sua preocupação com o resultado final do estudo, ir bem na prova, pela atenção ao processo, para entender cada um desses módulos. Quarto, use a técnica Pomodoro para estudar cada módulo. Quinto, após certificar-se que entendeu cada módulo, faça um resumo associando logicamente os módulos estudados. Até agora, falamos sobre o foco e a atenção que despendemos para aprender, calcular, analisar, sintetizar, que são as funções da nossa memória de trabalho. Bem, quanto à memória de trabalho, ela é muito boa para realizar essas atividades, mas quanto à retenção do conhecimento, ela é péssima. Então, o que fazemos para lembrar o que aprendemos? Como vamos evitar o aquecimento, o branco na hora da prova? Bem, a nossa memória de trabalho pode ser comparada a uma lousa, um quadro negro muito ineficiente. Um quadro que é apagado assim que nós paramos de focar em um determinado assunto. Então você me pergunta, para onde vão essas memórias? Nesses momentos, o conhecimento que adquirimos passa a ser armazenado na memória de longo prazo. A memória de longo prazo ocupa uma vasta área do nosso cérebro. Podemos compará-la a um grande armazém, onde as informações são estocadas. Isso ocorre quando o cérebro está operando no modo difuso, quando deixamos a mente divagar. Nesse momento, as memórias de longo prazo são acessadas randomicamente, ou seja, aleatoriamente. Essas memórias são, então, associadas, se combinam, se complementam e, de certa forma, são alteradas por elas mesmas. Portanto, através de redefinição de significados, nós criamos novas memórias. Ou seja, é o que chamamos de novas ideias, de ideias criativas. Essas ideias criativas, as que foram criadas a partir de combinações de informações, conceitos e princípios que havíamos guardado em nossa memória de longo prazo, são extremamente importantes para a solução de problemas, para a criação de novas coisas, de novos conceitos. Daí a importância de termos momentos de estímulo ao pensamento randômico, que ocorre durante os períodos em que relaxamos. Ou seja, nos períodos em que estamos ouvindo música, meditando, olhando a paisagem ou mesmo dormindo. Salvador Dalí costumava ter uma técnica interessante para ajudá-lo a criar. Ele relaxava em uma cadeira e deixava sua mente livre, muitas vezes vagamente pensando sobre o que ele estava focado anteriormente. Ele segurava uma chave na mão, balançando-a. Então, assim que ele começava a dormir, entrava em seus sonhos, a chave caía da mão e o barulho o acordava. Bem,
Ele acordava a tempo para que pudesse reunir aquelas conexões de modo difuso com as ideias em sua mente. Então, ele voltava ao modo focado, trazendo com ele as novas conexões que ele fez enquanto estava cochilando de modo difuso. Assim, conseguia trazer para a realidade aqueles seus momentos em que era extremamente criativo, dando vazão ao seu cérebro. Agora, você pode dizer, tudo bem para o artista, mas o que isso tem a ver com questões mais científicas? Ou tipos de pensamento matemático, físico ou lógico-analítico? Bem, esse sujeito aqui é Thomas Edison, um dos inventores mais brilhantes que existiram. Segundo a lenda, o que Edison costumava fazer era sentar e relaxar numa cadeira, segurando algumas esferas de rolamento na mão. Quando ele relaxava, começava a cochilar, deixando a mente correr livre. Quando Edison adormecia, os rolamentos de esferas caíam da sua mão e batiam no chão, da mesma maneira que acontecia com Dalí. Com isso, Edison acordava e ele segurava as ideias de modo difuso, pronto para levá-las ao modo focado e construir sobre elas. Agora você vai me dizer, e eu com isso? Bem, quando você tiver algum problema que requer criatividade para sua compreensão ou para solucionar esse problema, ou então, quando você quer acelerar a retenção na memória de longo prazo de algum assunto, de algum tema, utilizar os momentos de torpor entre o estado acordado e dormindo é um bom método para isso. Isso facilita a compreensão e a solução de problemas que requerem criatividade para isso e acelera a retenção na memória de longo prazo. Daí, temos uma dica importante para melhorar a retenção de conceitos e fórmulas e para melhorar a memorização destes. Fixe na parede do seu quarto, perto da cama, uma nota de papel ou post-its com os conceitos e fórmulas que você tem maior dificuldade de memorizar. Antes de deitar, leia com atenção essas notas e post-its. Também aproveite para rever a matéria que você tem maior dificuldade de entendimento momentos antes de se deitar. Isso muito lhe ajudará a tirar proveito do transporte de informações entre a memória de curto prazo e a de longo prazo. Quando você visualiza as informações dos post-its, você as carrega na memória de curto prazo, com o cérebro trabalhando de modo focado. E quando você começa a adormecer, essas informações já trabalhadas estarão sendo transferidas de volta para a memória de longo prazo, de modo difuso. Quanto mais você oscilar entre o consciente com foco no que você está estudando e o inconsciente, mais vezes as informações serão transferidas entre uma região e outra. Ou seja, você estará consolidando as reações sinápticas dos neurônios, que é o processo de retenção ou arquivamento da memória de longo prazo. Sendo assim, você estará fixando as matérias em sua mente. Esse exercício também faz com que você acione outras áreas do seu cérebro por meio do modo difuso. Sendo assim, você permitirá a integração das informações recentes com outras antigas,
formando associações de conceitos e conhecimentos, gerando soluções criativas e um melhor entendimento sobre o assunto. Esse é o mesmo processo com que a repetição seja uma ferramenta importante para a memorização. Aliás, é esse o assunto do nosso próximo vídeo. Iremos falar sobre a repetição e a retenção do conhecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Eugênio Zampini, Up no Estudo.